Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um tema bem relevante, que é o assédio moral. Eu coloco ele à disposição logo após o vídeo que trata de um tema bastante próximo, que é o de relacionamentos abusivos, porque eles são extremamente conectados. O assédio moral, de um certo modo, é um tipo de relacionamento abusivo. Bom, o que é o assédio moral? Ele é caracterizado por falas ou comportamentos abusivos, que podem ser extremamente degradantes e inclui humilhação, intimidação ou degradação e pode ser em qualquer contexto. O assédio moral ele pode se caracterizar no contexto da escola, no contexto da casa, mas eu gostaria de focar no contexto de trabalho, que é onde ele mais ocorre e onde mais são caracterizados práticas que levam, por exemplo, à judicialização, porque o assédio moral é caracterizado como um crime na legislação brasileira. Bom, como eu falei, o assédio moral ele é caracterizado pelo desrespeito contínuo a alguma pessoa. E no caso da relação de trabalho, ele oferece alguns tipos. O primeiro deles que eu gostaria de falar é o assédio moral vertical descendente, que é o mais comum porque é o assédio moral praticado por um superior hierárquico, o dono da empresa, um gerente, um diretor, para alguém que está subordinado a ele. Esse assédio moral é o que mais aparece, especialmente em questões judiciais, porque além dele ser o mais frequente, é o que acaba gerando mais uma quantidade maior de provas. Então, por exemplo, chamar os subordinados para uma reunião e expor um deles a um ato constrangedor, isso de forma repetida. Tá? Então, e outros exemplos também, mas a questão que caracteriza o assédio moral é o dano, não é? A pessoa se sentir constrangida e a frequência. Tá? Então tem o dano e a frequência. Nós podemos também falar a respeito do assédio moral vertical ascendente, que é quando um subordinado ou um grupo de subordinados acaba assediando um supervisor, ou, enfim, alguém que está acima deles na hierarquia da empresa. Isso também ocorre, não é tão frequente quanto o que eu falei anteriormente, mas também pode ocorrer. Por exemplo, no funcionalismo público, em que todas as pessoas de uma determinada repartição são concursadas e chega um novo diretor por indicação, ou seja, ou porque passou num concurso, e esse grupo não concorda com essa indicação. Por exemplo, nessa relação de trabalho em que eles sabem que não serão demitidos, pode ocorrer esse tipo de assédio. Não é exclusivo desse tipo de configuração de trabalho, mas é uma configuração onde isso pode acontecer. Um terceiro tipo que eu gostaria de falar é do assédio moral horizontal, que nada mais é que aquele assédio praticado por colegas, pares na hierarquia. É bastante comum também, por uma série de questões de relação de trabalho, também é muito comum no funcionalismo público, pela natureza do trabalho, porque quando empresas privadas a alteração de alguém de uma equipe para outra acaba sendo um pouco mais fácil, Quando você trabalha um pouco no funcionalismo público, as coisas são um pouco mais engessadas, o que torna mais propício para que o assédio moral aconteça, Porque como a pessoa, em teoria, tem uma dificuldade muito grande de ser demitida, o assediador ou os assediadores acabam fazendo assédio moral, talvez para conseguir que a pessoa peça uma exoneração ou uma transferência para um outro setor. Por último, e talvez o mais grave dos tipos de assédio, é o assédio moral institucional, que é quando uma empresa tem no seu DNA, digamos assim, características assediadoras. Isso é bem comum, por exemplo, em empresas de telemarketing, em que a pressão por vendas, a pressão por bater metas, acaba fazendo com que algumas empresas pesem um pouco a mão e acabem tomando atitudes que vão contra as leis do trabalho e até contra o bom senso. Bom, ainda a respeito do assédio moral, é importante que a gente diga que ele é grave, ele pode ter consequências graves para a pessoa, porque tem funcionários que passam por isso durante vários anos, porque, por exemplo, ficam com o mesmo chefe ou às vezes é o dono da empresa aí por 10, 15, 20 anos numa relação que acaba minando a sua saúde, porque algumas das estratégias do assédio moral são dizer que a pessoa é burra,
negar que ela participe de um diálogo numa reunião, fazendo com que ela diga, meu Deus, eu não tenho voz. E isso, a longo prazo, acaba minando a autoestima dessa pessoa, podendo gerar, por exemplo, quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de estresse pós-traumático, né? Tem pessoas que, por exemplo, aguentam até chegar nas férias e aí quando vão voltar de férias acabam tendo ataque de pânico porque não querem voltar para aquela situação. Então, eu já atendi pessoas nesse quadro, não é interessante, é inclusive recomendado até uma transferência, dependendo do caso, porque muitas empresas acabam acobertando isso, né? Como eu falei, às vezes é o diretor, às vezes é o próprio dono, e se é uma pessoa com um cargo muito alto, é difícil que ela saia. Bom, eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acredito que é um tema bem importante. Eu já tive experiência clínica a respeito disso, desde a época da graduação, lá em 2015, e posso afirmar que são quadros que prejudicam imensamente a saúde da pessoa que passa por isso, ou das pessoas, né? E é importante procurar ajuda, é importante perceber que se você passa por uma situação dessas em que você é humilhado ou desrespeitado ou não ouvido no seu local de trabalho de forma repetida, né, de forma contínua, isso é um assédio moral. Se for, eu passei por isso uma vez só, mas foi muito grave, aí é dano moral, é grave também, não é tão grave em matéria de saúde mental, mas é muito grave porque é uma agressão, né? Toda agressão ela tem que ser tratada com a gravidade que ela tem. Fico à disposição, quem quiser saber mais a respeito. Os meus vídeos aqui são sempre curtos, porque eu acho que ninguém tem tempo para ficar numa aula de 2 horas a respeito do tema. Mas quem quiser, fico à disposição, é só entrar em contato comigo aqui no Instagram ou pedir as minhas outras redes sociais. Ok? Obrigado, quem viu, e fico à disposição. Até mais.